Salve, salve toyoteiro, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido você a se inscrever em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição de vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium 2.0 Flex 2023. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes do Corolla Altis Premium 2.0 Flex 2023, o sedã médio mais vendido no Brasil, agora com novidades Toyota Safety Sense de série em todas as versões, que é o sistema de segurança da Toyota, uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e Apple CarPlay sem fio, e para essa versão topo de linha, carregamento de celular por indução sem fio, que não acompanhava a versão anterior. Também sensor de estacionamento dianteiro e traseiro com sensor de proximidade na tela. São esses detalhes que eu vou mostrar para vocês no decorrer de vídeo desse carro que está exposto aqui na concessionária Toyoville, que eu vou deixar na descrição de vídeo o contato para que você possa entrar com os consultores de vendas e fazer a sua negociação. Quero começar pela frente do veículo mostrando seus faróis, que são mais afilados, saindo aqui da sua lateral, vindo até a frente. Nós temos todo o conjunto óptico aqui em LED, com acendimento automático, também indicador de seta, essa parte com esse DRL diurno, esse filete menor aqui em LED, um outro filete maior que acompanha até a parte final do farol, que são as luzes de condução diurna, também canhão de foco projetor com farol alto e baixo em LED, e aqui nós temos toda essa parte com esse detalhe cromado e também todo esse acabamento com essa máscara negra, com esse detalhe black piano no seu interior, que realmente fica bem destacado a questão de design. Na parte do para-choque, nós já temos aqui esse vinco com esse formato de C, junto com essa peça com esse acabamento prata ou cinza, e aqui esse detalhe com essa peça preto fosco, junto com o farol de neblina, que é em LED. Nós temos aqui a parte com sensor de estacionamento dianteiro de série, que já acompanha o veículo, a sua grade com todo esse formato trapezoidal, com esse acabamento black piano, e aqui as entradas de ar com essa parte da grade, e tem essas entradas na horizontal. Aqui esses vincos bem pronunciados na parte do para-choque também, e fica bem destacado, e aqui nós temos esse detalhe com essa peça black piano, junto com esse filete cromado também, que fica bem destacado na frente do veículo, com o logo translúcido da Toyota, com esse detalhe cromado, que tem um radar do sistema Toyota Safety Sense. Na parte ali do para-brisas, nós também temos uma câmera que vai monitorar todo o trajeto para trazer mais segurança através desse sistema. E aqui nós temos no capô um vinco que sai da lateral vindo até a metade do capô, um outro vinco que sai lá de cima, faz o contorno aqui na frente do logo da Toyota, e assim volta lá do outro lado. E agora eu quero mostrar o motor do Corolla. A sua motorização é 2.0 Flex aspirado com 177 cavalos, torque de 21.4 kgfm a 6.600 RPM. Ele é um duplo comando de válvulas, 4 cilindros, em linha com a tecnologia VVTi da Toyota, com injeção direta e indireta, e ele não utiliza correia dentada, e sim corrente de comando. Vai te trazer um custo-benefício de manutenção a longo prazo para você que utiliza esse veículo, com certeza. Auxiliado pelo câmbio Direct Shift CVT, que é um câmbio automático que simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada. Foi realmente uma diferenciação nesse câmbio na 12ª geração do Corolla. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referente a consumo, quais os acessórios que vêm de série nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte da composição dos motores da Toyota, referente à fiação, as mangueiras. É uma motorização que tem uma confiabilidade no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor para evitar o ruído no interior do Corolla, que eu vou continuar mostrando para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem.
Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas do modelo que são diamantadas. Então nós temos toda essa parte aqui com as bordas escovadas, esses vincos mais pronunciados aqui com essa pintura preto brilhante na parte dos aros com o logo da Toyota ao centro e o perfil dos pneus 225/45, roda de 17 polegadas em liga leve. Eu quero abrir a imagem para mostrar a dimensão do Corolla, que mede 4,63 m de comprimento. O vão livre de solo é de 14,8 centímetros e aqui nós já temos essa saia lateral que já acompanham todas as versões de série. Também essa parte com essa linha de cintura mais baixa, com esse contorno da primeira porta até a segunda porta, e também um vinco aqui na caixaria de roda bem sutil que fica bem marcante. Também um vinco mais marcante, esse aqui já sai da lateral do veículo e vai até a parte da lanterna traseira. Os repetidores de seta aqui no retrovisor, também com rebatimento elétrico, e quando você aciona o alarme na chave, ele também vai fechar de forma automática. Já essa peça aqui em cima é na cor do veículo, que é um branco perolizado, junto com esse detalhe aqui preto fosco na parte de baixo, assim também como esse detalhe aqui na coluna A, que é preto fosco, com esse filete cromado, que é dessa versão Altis Premium, que acompanha lá até a terceira coluna. As maçanetas são na cor do veículo, a coluna B com esse detalhe preto fosco, e essa versão, por ser a topo de linha, acompanha teto solar. É a primeira vez aqui no Brasil que um Corolla tem teto solar nessa 12ª geração. Na terceira coluna, aquele acabamento do filete cromado que eu falei para vocês, junto com essa parte preto fosco. A suspensão são com duplos braços independentes, e aqui nós temos esses detalhes com esses vincos bem pronunciados também na lateral do para-choque do veículo. Abrindo a imagem para mostrar a parte traseira para vocês, aqui no para-choque nós já temos esse vinco com esse formato de C, harmonizando lá na frente do veículo, junto também com esse detalhe, com esse vinco na parte do para-choque traseiro. Também sensores de estacionamento traseiro de série, que tem a parte com sensor de proximidade no painel, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. As lanternas, elas saem aqui da sua lateral, vindo até a tampa traseira. Toda a iluminação aqui é em LED, e também toda essa peça com esse detalhe cromado que vai passando por todo o porta-malas traseiro. Ela tem um detalhe, uma parte mais fosca e uma aqui mais brilhante. A inscrição Altis e Corolla cromado, com o logo da Toyota cromado também. E aqui nós temos a parte com a terceira lanterna de frenagem e também aquecedor do vidro traseiro. Se você tiver com a chave presencial no bolso, basta apertar o botão que está aqui para que você tenha acesso ao porta-malas, que tem 470 litros de capacidade. Por ser um sedã médio, é uma boa capacidade com a iluminação interna, e você puxando aqui você consegue ter acesso ao step temporário, que é com roda de aço, e o kit de ferramentas para você fazer a troca se necessário. Nós temos essa parte com essa manta aqui para trazer um acabamento melhor. Câmera de ré, que depois eu vou mostrar para vocês lá no interior. E uma parte de segurança importante, aqui a luz de neblina em LED também, para poder melhorar a visibilidade noturna. E no teste de colisão, Latin NCAP, ele conta com 5 estrelas. São 7 airbags no total, são 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar aqui a fileira dos bancos traseiros do Corolla. Ele tem um entre-eixo de 2,70 m. Eu coloquei o banco do motorista aqui todo para trás, e mesmo eu sentando aqui, a gente tem, referente ao espaço aqui, 2 a 3 dedos. Isso mostra o espaço que temos no interior do Corolla por ser um sedã médio. Quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão Altis Premium das demais versões. E aí a gente tem aqui o interior Biton com essa parte creme e também cinza. Aqui nós temos o teto solar, que traz muita luminosidade aqui no interior. O revestimento do banco aqui é em couro, e aí nós temos essa parte com essa linha de costura mais aparente, e aí nós temos 2 tons, uma parte bege, outra parte cinza. Portas revistas que estão aqui na parte de trás, também a parte aqui com esse nicho para estar guardando alguma coisa, e também a parte aqui do teto, que ela é na cor cinza, junto com as alças no teto e a iluminação para quem está aqui atrás. Eu quero descer para mostrar aqui o detalhe para vocês da fileira dos bancos traseiros, o espaço para vocês verem. Cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, encosto de cabeça para todos os ocupantes, e aqui nós temos esse detalhe com o descansa-braço, com essa opção com 2 porta-copos. É uma boa opção para quem viaja com 4 pessoas. E aqui nós temos todo esse revestimento com a parte mais lisa, e aqui é o centro mais pontilhado com esse detalhe cinza, e aqui mais acima já é bege. Nós temos aqui o Isofix, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo como ali do lado direito, e aqui esse botão que você pode estar apertando, e se você puxar aqui o banco,
ele é bipartido. Vai ajudar quando você tiver algo maior que você não consiga estar carregando no porta-malas, você tem como estar descendo essa parte e a outra parte ali, pois ele é bipartido 60/40, vai facilitar de alguma forma. E também na parte aqui da porta nós já temos esse detalhe que é revestido em couro, bem macio ao toque, com essa linha aparente com essa cor cinza. Aqui já é também a parte bem macia ao toque, com essa linha de costura aparente com detalhe bege. Os puxadores aqui que são prata e essa peça com esse acabamento black piano com acionador do vidro elétrico com a função auto-down, ele sobe com um toque só. Esse nicho aqui na parte da porta e também o alto-falante aqui na porta do Corolla. A sua chave ela é do tipo presencial, temos a inscrição Corolla e também o logo da Toyota. Se você virar aqui, uma segunda opção de abertura no porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso ou na bolsa colocar a mão aqui entre a maçaneta para que você possa ter acesso ao Corolla através da Smart Entry. Eu quero mostrar a fileira dos bancos dianteiros aqui para vocês. Somente no banco do motorista que a gente tem ajuste elétrico, não tem ajuste elétrico lá do outro lado do passageiro. Então você consegue colocar para trás, para frente, inclinar aqui, ajustar na verdade o ângulo das pernas para trazer um conforto melhor. Aqui esse botão você já regula aqui a inclinação das costas para deixar de acordo com o seu conforto. Uma terceira opção de abertura do porta-malas aqui também, e aqui nós temos a abertura do tanque de combustível se necessário. Agora eu quero entrar aqui para mostrar o interior do Corolla Altis Premium 2.0 Flex 2023 que já está em funcionamento. Eu quero mostrar os detalhes para vocês, a abertura com a inscrição Corolla ali na tela e uma nova multimídia com conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay sem fio. Foi um alvo de muitas reclamações a multimídia antiga da Wings Conecta, que pela falta dos semicondutores a Toyota colocou para que o veículo não viesse sem multimídia. Essa multimídia aqui, ela já é mais responsiva. Eu vou mostrar os detalhes para vocês. Nós não temos aquela TV de tubo que foi alvo de críticas do Corolla 2020 no seu lançamento. E aqui essa multimídia ela é mais responsiva. Parece que aqui ela tem aqui no caso um processador que responde mais rápido aos comandos. Então realmente ficou bem fácil. Aqui nós temos a questão do Bluetooth. Basta colocar aqui em conectar que ele já vai se conectar com o aparelho. Então se eu colocar aqui ele já vai entrar. Então eu não quero interromper a gravação. E aqui a parte com projeção. Você vem aqui, coloca em conectar. Ele já vai aparecer aqui, ó, via USB ou conectar remotamente. Então o seu aparelho ele tem que ter a tecnologia para fazer esse espelhamento sem fio através da conectividade do sistema Android Auto e Apple CarPlay. Se você não tiver essa parte com essa tecnologia no seu aparelho, infelizmente você não consegue estar fazendo uso aqui da conectividade sem fio. Aí nós temos essas teclas laterais aqui. Aqui, se você apertar essa tecla, já vai direto para o sistema Android Auto e Apple CarPlay que você pode estar conectando. A tecla Home, que nós temos a opção de mídia, telefone, projeção, as informações do veículo, que nós temos aqui a autonomia, que ele está marcando aqui 58 km, o consumo, as médias de consumo que você tem para fazer a verificação também, as teclas de volume que você consegue estar aumentando e reduzindo. Então são detalhes dessas multimídias. As configurações gerais que nós temos aqui, que nós conseguimos abrir a parte de som para fazer toda essa parte de configuração até a parte da configuração de sistema que você consegue estar fazendo aqui as verificações nessa tela de 9 polegadas que ficou melhor do que a multimídia anterior, que era da Wings Conecta, que tem essa multimídia 1 ano de garantia. Aqui nós temos botão Start Stop, esse detalhe no painel com todo esse acabamento aqui bege, bem macio ao toque com essa linha de costura aparente. Aqui a parte do console central ele tem todo esse acabamento black piano com ar-condicionado digital, 2 zonas. Você consegue colocar a temperatura do lado do motorista e uma outra temperatura do lado do passageiro. Ar quente e ar frio. Aqui o fluxo do ar-condicionado que você consegue estar aumentando ou diminuindo. Onde você direciona esse fluxo, aquecedor do vidro traseiro. E aqui nós temos o reuso da ventilação aqui no seu interior ou a ventilação vinda de fora. Você consegue ter essas opções aqui nesse ar-condicionado. A novidade aqui, com certeza, é a parte aqui com essa plataforma que você consegue estar fazendo recarregamento de celular por indução sem fio. Então o seu smartphone tem que ter essa tecnologia para fazer essa parte com recarregamento sem fio. E aqui nós temos esse detalhe do console central aqui cinza, também com essa parte bege que faz o contorno aqui. O câmbio CVT, ele é de 10 velocidades, ele simula 10 velocidades com a primeira marcha engrenada, que é o câmbio Direct Shift. Então se você colocar na opção de ré aqui, você já consegue fazer as linhas de segurança para fazer a verificação, para fazer o estacionamento.
E um detalhe aqui que eu vou mostrar para vocês, vou soltar o freio de mão para mostrar o detalhe aqui, que é na câmera de ré. Quando você vem aqui, ó, ele tem um sensor de proximidade agora no painel e ele aponta quais os sensores ali de qual lado do veículo, lado direito, lado esquerdo, para você fazer a utilização. Então realmente ficou bem mais interessante, bem mais segura essa questão do sensor de estacionamento. Se você descer aqui para a opção Drive e colocar para o lado esquerdo, nós já temos as trocas de marchas manuais, para frente da primeira à décima, para trás as reduzidas. Vai te facilitar numa descida de serra, para que você utilize como freio motor, no caso também para fazer uma retomada de curva, uma ultrapassagem, para você que tenha o motor mais cheio. E aqui nós temos esse botão Sport, é justamente para poder estar fazendo, no caso, a utilização desse câmbio automático, para ele ficar com um giro maior do motor, com um motor mais cheio, com as trocas simultâneas de maneira mais rápida, você vai utilizar essa função Sport. Já esse botão aqui para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, lembrando que ele tem assistente de rampa, freio ABS com EBD e BAS. Aqui o freio de estacionamento que continua sendo manual, não é eletrônico como muitos queriam até nessa versão Altis Premium, e também aqui a parte com 2 porta-copos para você fazer a utilização, ou a parte aqui com descansa-braço revestido em couro com essa linha aparente, que você abrindo aqui, você tem a opção para uma tomada 12 volts e uma tomada 2.1 ampere para você fazer o recarregamento de celular via USB se necessário. O revestimento aqui do banco é em couro com essa parte mais lisa, essa outra parte mais pontilhada, e nós temos o detalhe Biton, que é cinza e também bege. Essa parte lateral para trazer mais conforto, a parte aqui com a regulagem de altura do cinto de segurança, a parte do teto que é bege com as alças e também quebra-sol, que você puxa o espelho e ele acende a lâmpada aqui no teto de maneira automática, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor que é fotocromático, vai trazer menos reflexo no interior para você que está dirigindo à noite, um farol alto, com um carro vindo atrás de você. O acendimento aqui na parte do teto também, essa parte com esse botão com um alarme volumétrico no interior. Se você vai deixar algo que se mova aqui dentro do veículo, você aperta aqui para desligar o alarme, para não acionar o alerta. E também a parte do teto solar aqui, que realmente tem essa toda luminosidade, essa parte que você consegue estar fechando aqui para diminuir a luminosidade no dia que você precisar. E também a parte com os botões para estar acionando a parte do teto solar, que eu vou mostrar para vocês. E ele conta aqui com a parte com anti-esmagamento, então você pode estar colocando a mão aqui ou alguma parte do corpo que não vai ter esse problema, uma parte de segurança bem interessante. Já na parte aqui do painel nós temos esse detalhe com essa tomada USB para você fazer a conectividade com o seu smartphone ali com a multimídia, e aqui nós temos o porta-luvas que ele desce bem gradativo, bem devagar, com essa parte bem ampla para fazer a utilização, e esse detalhe aqui Black Piano junto com esse filete prata que faz o contorno ali no difusor do ar-condicionado. Aqui no painel nós temos esse acabamento bem macio ao toque, com a parte ali também um alto-falante para ajudar no sistema de som. Essa outra parte do painel também um bom acabamento, bem macio ao toque. E na porta do motorista, todos os comandos aqui são iluminados com os 4 vidros elétricos. Com uma função auto-down, ele sobe com um toque só. Trava das portas, trava dos vidros elétricos, também rebatimento elétrico do retrovisor que você consegue estar fazendo aqui. Se você deixar nessa opção A, ele faz o rebatimento elétrico quando você aciona o alarme do veículo. Essa parte com a regulagem interna dos retrovisores, tanto do lado esquerdo como do lado direito, que você consegue estar fazendo também. Já na parte do painel, por ele ser um sedã médio e você colocar mais peso, nós temos aqui essa parte para estar ajustando o facho do farol. Você consegue colocar para cima ou para baixo. Basta você colocar aqui a inclinação que ele vai fazer esse ângulo para você fazer a utilização. E nessa versão, por ser a topo de linha, na verdade todas as versões têm um sistema Toyota Safety Sense. Esse botão aqui que ficou verde aqui, apareceu o modo de informação ali do farol alto, é o farol comutativo. Então se você estiver dirigindo à noite, passar um veículo por você, ele vai ficar no farol baixo e depois ele vai voltar para o farol alto automaticamente. É um sistema de segurança bem interessante. A sua direção é eletroassistida, ela tem regulagem de altura e também regulagem de profundidade. Nesse volante que é multifuncional, com todo esse acabamento aqui em couro, revestido com essa linha aparente, esse detalhe prata que faz o contorno aqui na parte do volante com o logo cromado da Toyota. E aqui nós temos o comando de som, comando de voz, atendimento de telefone celular via Bluetooth, os comandos aqui do veículo que tem as 16 funções para você fazer a utilização. Já aqui do outro lado o modo de som que você consegue estar fazendo as mudanças entre o smartphone e também a rádio que você está utilizando, e está passando as rádios ou as músicas para você fazer a utilização. Já essa parte aqui do volante
são os comandos do sistema Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da Toyota. Essa parte aqui já é para poder estar fazendo, no caso, o ajuste do controle de velocidade adaptativo. Vamos supor que você está na faixa do lado direito e o veículo à frente esteja a 80 km por hora, o veículo, no caso, vai reduzir a velocidade automaticamente com o veículo que está à frente, para que você não possa ter algum tipo de colisão caso você esteja desapercebido. Já esse outro botão aqui é o assistente de permanência em faixa. Então, no caso, ele vai acionar um alerta sonoro e também visual que você está saindo da faixa de rodagem se você não colocar a seta para o lado esquerdo ou para o lado direito. E ele tem assistente de permanência em faixa e vai fazer certas correções também se necessário. Já esse daqui é o alerta pré-colisão. Esse ele vai soar um alerta sonoro e também visual na parte do painel se você não identificar uma situação de risco, um carro vindo na sua direção. Então ele vai acionar esse alerta. Se você não tomar uma medida protetiva, ele vai acionar o freio de maneira automática para evitar até um acidente ou danos mais severos para você que está conduzindo esse veículo. Aqui no volante nós temos as aletas de marchas, que são o pedal shift, uma segunda opção de troca manual, e já na parte do painel nós temos aqui esse detalhe nessa versão Altis, que é essa tela de 7 polegadas em TFT, essa tela maior aqui que realmente fica bem diferenciada. E aqui nós temos o conta-giros da parte do veículo, também com a parte com o medidor de tanque de combustível, que é de 50 litros, e aqui a parte com o medidor do arrefecimento do motor. Já na tela que está aqui ao centro, nós temos ali o velocímetro, que ele é digital, porém está de forma analógica. Se você quiser mudar, depois eu vou mostrar para você lá como é que faz. Então nós temos a média total do veículo, aqui a parte com a temperatura exterior, relógio, média total, odômetro total, que você consegue fazer a verificação também. Se você colocar para baixo aqui o modo de economia, e se você colocar para baixo mais uma vez, ele vai voltar ali para a tela inicial. Então nós temos ali a opção com autonomia, quanto que eu consigo rodar com esse combustível que eu tenho no tanque, está marcando ali 56 km de autonomia. Se eu colocar para o lado direito, a parte aqui com os sistemas de segurança que eu posso estar ligando e desligando. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, a aba ali com a música que eu consigo estar acompanhando na FM ou no meu aplicativo. Se eu colocar para o lado mais uma vez, aí nós temos ali a distância total, tempo decorrido de viagem, tempo de cruzeiro, e ali a parte que você consegue estar fazendo o acompanhamento. Se eu colocar para o lado direito mais uma vez, todas as opções que eu tenho aqui no veículo para fazer a utilização e os ajustes. Se eu descer aqui em configurações e segurar o botão OK, nós temos aqui o tipo de medidor, e eu apertando ali eu escolho analógico ou digital, e eu coloco aqui digital. Vocês viram que já não tem mais aquele velocímetro analógico, já apareceu digital lá na parte de cima. Se eu colocar para o lado aqui mais uma vez, todas as mensagens que são importantes no veículo vai aparecer aqui, referente a abastecimento, farol que ficou ligado, cinto de segurança que não foi colocado. Esses alertas vão aparecer ali tudo naquela tela. Se você colocar para o lado mais uma vez, ele vai voltar para a tela inicial. Foram esses detalhes que eu mostrei para vocês aqui do Corolla Altis Premium, essa versão 2.0 Flex, da versão topo de linha do Corolla, que eu vou deixar na descrição de vídeo a ficha técnica do veículo. Caso eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando lá depois. E agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o seu final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve de hoje vai para Pedro Salles, da cidade de Calcália, lá no Ceará. O segundo salve vai para JLF Martins, da cidade de Vitória, no Espírito Santo. O terceiro e último salve aqui do canal vai para Carlos Bastos, da cidade de Avaré, São Paulo. Se você deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado que você deseja, para que eu te mande o salve. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!